curta, comente e compartilhe. Nunca fui muito de acreditar em histórias de assombração ou encantamento, mas o que presenciei naquele verão de 1970 ainda me persegue nos sonhos, como se a floresta tivesse gravado em mim uma lembrança que não consigo apagar. Eu era jovem, tinha apenas 22 anos e passava uma temporada na casa da minha tia-avó, na pequena vila de São Raimundo das Águas Doces, um vilarejo escondido entre os braços do rio Amazonas, no interior do Pará. São Raimundo era o tipo de lugar onde o tempo parecia escorrer devagar, como o rio preguiçoso que o cercava. As casas, todas de madeira, eram erguidas sobre palafitas, e o dia começava com o canto dos passarinhos e o cheiro do café passado em coador de pano. A mata fechada cercava o vilarejo como um véu verde, e havia uma névoa constante nas manhãs, como se o próprio rio sussurrasse segredos entre as árvores. Foi naquele cenário que conheci Ana Lúcia. Ela era filha do farmacêutico, uma moça de beleza incomum com cabelos negros como a asa da graúna e olhos castanhos. Tinha apenas 18 anos, mas já carregava no rosto uma maturidade que não combinava com a idade. Diziam que era recatada, que quase não saía de casa e que raramente falava com os homens da vila. Mas tudo mudou naquela festa de São João. A festa era o evento mais esperado do ano. As famílias enfeitavam as ruas com bandeirinhas coloridas, as crianças corriam com estalinhos e fogos, e o cheiro de milho assado e quentão se misturava à brisa úmida do rio. Foi naquela noite sob a lua cheia e um céu sem nuvens que Ana Lúcia apareceu na praça com um vestido branco, bordado por sua própria mãe. E foi também naquela noite que ele apareceu. Ninguém sabia de onde tinha vindo. Um homem alto, moreno claro, com um chapéu branco de aba larga que escondia parte do rosto. Elegante demais para a vila, com um sorriso fácil e olhos que pareciam brilhar no escuro. Ele dançou com Ana Lúcia a noite toda, e ao final da festa desapareceram rio adentro como se tivessem sido levados pelas águas. Na manhã seguinte, Ana Lúcia foi encontrada à beira do rio, desmaiada, com a roupa molhada e os pés descalços. Quando despertou, disse que não lembrava de nada, só do som do violão que tocava uma melodia doce e do perfume de jasmim no ar. Foi aí que as velhas da vila começaram a cochichar. Era o Boto, aquele que seduz as moças, as leva para o fundo do rio e depois as abandona com uma criança no ventre. Ao longo das semanas, Ana Lúcia começou a mudar. Passava horas olhando para o rio como se esperasse por alguém. Seu pai tentou levá-la ao padre, depois ao benzedor da vila, mas nada adiantava. E então, um dia, desapareceu de novo. Da segunda vez, desapareceu por dias. Foi o pescador Zé Camilo quem a encontrou, ou o que restava dela. Flutuando entre galhos de uma árvore submersa com os olhos abertos e o mesmo vestido branco da festa, agora tingido de lodo e silêncio. O povo enterrou Ana Lúcia sem cerimônia, com medo de que a lenda se confirmasse. Mas eu sabia que havia algo mais. Vi o homem de chapéu branco naquela mesma noite outra vez, de pé sobre a margem oposta do rio, e juro por tudo que é sagrado. Ele sorriu para mim e mergulhou nas águas sem fazer um som sequer. Depois da morte de Ana Lúcia, a vila de São Raimundo mergulhou num silêncio estranho, pesado. As risadas das crianças diminuíram. As janelas começaram a se fechar mais cedo, e ninguém mais se arriscava a sair à noite. O medo não tinha nome, mas todos sabiam do que se tratava. Era o Boto, e sua presença pairava sobre o rio como uma névoa invisível. Mas nem todos estavam convencidos. Foi então que chegou o doutor Eduardo Lins, um homem de Belém, jovem ainda, com ideias modernas e uma pasta cheia de livros e cadernos. Era pesquisador da Universidade Federal do Pará, interessado nas lendas da Amazônia. Soube da história de Ana Lúcia por intermédio de um padre local e decidiu passar um tempo na vila para entender o que de fato tinha acontecido. Ele se hospedou na mesma casa onde eu estava, já que minha tia-avó era a única que ainda aceitava visitantes. Desde o começo, percebi que o Dr. Lins não acreditava em lendas. Para ele, tudo podia ser explicado com ciência. Alucinações provocadas pela intoxicação das águas,
doenças mentais ou simplesmente o poder das histórias repetidas por gerações. Mas ao conhecer o rio, algo mudou nele. Começou a ter pesadelos, noites em que gritava dormindo, dizendo palavras em uma outra língua. Disse que ouviu certa noite uma canção vinda das águas. Uma melodia suave, quase infantil, como uma cantiga de ninar. E no dia seguinte, encontrou pegadas na margem do rio. Pegadas humanas, descalças que terminavam repentinamente na beira da água. Eu o acompanhei numa dessas noites contra o bom senso. Levamos lanternas, bússolas e uma velha máquina fotográfica. A lua estava cheia outra vez, refletida no rio como um espelho quebrado. Caminhamos em silêncio, ouvindo apenas o som dos nossos próprios passos e dos bichos da mata. Até que ele parou, apontou para o outro lado do rio. Havia alguém ali, um vulto, alto, imóvel, com o mesmo chapéu branco que todos juravam ter visto naquela noite fatídica. Mas não era só ele. Outros surgiram como sombras saindo da névoa. Homens e mulheres com olhos vazios e expressão serena. Pareciam encantados, como se pertencessem à água e apenas emprestassem seus corpos à terra por breves instantes. O Dr. Lins tentou falar, mas a voz lhe falhou, e sem aviso, correu em direção ao rio. Gritei seu nome. Corri atrás dele, mas tudo que vi foi o chapéu boiando por alguns segundos antes de desaparecer sob a superfície. Nunca mais o vimos. Nem ele, nem as anotações, nem sua câmera. Tudo engolido pelo mesmo mistério que levou Ana Lúcia. Os mais antigos dizem que, de tempos em tempos, o boto escolhe alguém. Que sua canção não é apenas de sedução, mas de chamado. Que há um mundo debaixo d'água, um reino antigo onde vivem aqueles que se deixam levar. E que para cada história esquecida, nasce uma nova com outro nome, outro rosto. Eu continuo aqui. Não sei por quê. Talvez por covardia ou por curiosidade. Mas desde aquela noite, eu escrevo. Registro tudo. Porque se um dia eu desaparecer também, alguém vai ler estas palavras e entender que há mais entre as águas do que podemos imaginar. Anos se passaram, desde que o Dr. Lins foi engolido pelo rio, mas eu continuei em São Raimundo. As margens envelheceram comigo, e a vila foi perdendo gente aos poucos. Os mais jovens iam embora para a cidade. Os mais velhos morriam como se estivessem cansados de guardar tantos segredos, mas eu fiquei. Continuava escrevendo, anotando, perguntando, como se ao entender a lenda, eu pudesse escapar dela. Foi numa dessas investigações silenciosas que conheci Dona Cotinha. Diziam que ela era daquelas que conversam com o invisível. Mas fui mesmo assim, levado por um instinto antigo que nem eu conseguia explicar. Dona Cotinha era pequena, enrugada como folha seca, mas seus olhos brilhavam com uma lucidez inquietante. Quando contei o que sabia, ela me olhou como se já esperasse por mim. Você ouviu a canção, não foi? Disse com a voz baixa, quase um sussurro. Confirmei com a cabeça. E então ela contou. Segundo ela, muito antes da vila existir, havia uma tribo indígena naquela mesma região, os Mauari. Segundo ela, muito antes da vila existir, havia uma tribo indígena naquela mesma região, os Mauari. Eles acreditavam que o rio era um deus, uma entidade viva, e que, uma vez por geração, esse deus exigia um filho das águas. Era o preço para manter a fartura dos peixes, a pureza das fontes, a proteção da floresta. O ritual era feito em segredo, sempre na lua cheia, e envolvia um encantamento antigo que invocava uma criatura, metade homem, metade espírito d'água, que ficou conhecido como o Boto. Mas houve um tempo em que o ritual foi quebrado. Os brancos chegaram. Os Mauari foram expulsos ou mortos, e os segredos do rio foram deixados para trás. Dizem que o espírito do Boto ficou preso entre os mundos, entre o humano e o encantado, e que agora, sem guias nem sacerdotes, ele vaga sozinho, buscando novas vítimas para satisfazer um pacto esquecido, um pacto que ainda exige pagamento. Foi então que tudo fez sentido. Ana Lúcia,
o Dr. Lins, e até outros casos que a vila tentou esconder ao longo dos anos. Todos levados, todos chamados pela canção do rio. Dona Cotinha me avisou para partir. Disse que ao saber demais eu corria risco, que certas verdades deviam dormir onde foram enterradas, mas quando me preparava para ir embora, ela me deu um pequeno amuleto de madeira escura, esculpido com a forma de um boto sorridente. Use-o quando o rio chamar, disse. E não escute a música. Voltei para casa naquela noite com o coração apertado. Coloquei o amuleto pendurado na cabeceira da cama. Mas, como num destino que se repete, a lua estava cheia de novo. O vento soprava mais forte, e o violão soava outra vez uma melodia doce, triste, impossível de ignorar. Saí para a varanda, e lá estava ele, o homem do chapéu branco. Olhava para mim imóvel, mas dessa vez ele falou: "Já é hora, guardião de histórias." Não lembro de mais nada. Acordei com os pés molhados, deitado na beira do rio com o amuleto quebrado na mão. E, por mais que pareça impossível, eu senti. Eu estive lá, do outro lado. Vi o fundo do rio, os olhos de Ana Lúcia, o rosto do Dr. Lins. Eles não estavam mortos, apenas transformados. Desde então, minha mão treme, mas sigo escrevendo. De vez em quando, nos sonhos, ouço aquele violão, vejo aquele chapéu branco flutuando ao longe, e me pergunto quantas outras Ana Lúcias existem, encantadas pelo mistério que habita as profundezas do Amazonas. Porque sei que o boto não é só uma lenda, é um aviso, um lembrete de que há forças que não podemos controlar, e que às vezes o rio cobra o que é seu,